Instagram. Ó, já tem um monte de... Patrícia, essa live promete, Patrícia. Olha a quantidade de gente já entrando. Bem, equipe técnica hoje composta por Luiz Lima e Rogério Medeiros. Nossa, hoje tá todo mundo aqui. O Rogério fugiu? Rogério Medeiros, por favor, compareça. Som, vamos confirmar som. Quem estiver já vendo aí com a gente, já vou entrar. Dá um tchauzinho quem tá ouvindo, se o nosso som está bom. Se o som da nossa convidada também está bom. Quem toma conta do Facebook e do Instagram aqui, tudo bem? E eu vou entrar assim, muito boa noite, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Show, mais uma vez, mais uma segunda de live. E aqui é a convidada do dia, fantástico, né? Meu muito boa noite. Quem ainda não me conhece, vou me auto-apresentar. Patrícia, só um instante, né? Carla Oliveira, Brindes e Vinhos, plataforma de produtos e serviços no mundo do vinho, mais uma vez aqui com vocês, com uma live especial, numa série que a gente está fazendo assim, com cuidado, com a delicadeza de mostrar mulheres empreendedoras, em especial no mundo do vinho, né? E que estão se virando nos 30 depois dessa pandemia e como elas estão se dedicando, como elas revisaram os seus negócios, como elas se viraram, né, realmente de cabeça para baixo, para continuar levando essa mensagem do mundo do vinho a todos, onde seja necessário. Então, já me apresentei, Carla Oliveira de novo. Há 2 semanas atrás falamos, né, carinhosamente, né, com a Alessandra Cassolato, né, quem conhece a Alessandra também, assessora de imprensa, na parte de comunicação, ela é muito, muito competentíssima, ela é sinônimo do nosso mercado aqui, de pessoa que consegue fazer um bom trabalho com as empresas e também em divulgação de profissionais do mundo do vinho. Um grande beijo também para a Alessandra, onde ela estiver nos vendo. O meu muito boa noite, pessoal do Facebook que está ali nos assistindo. E ela que está aqui, Patrícia Brenzel. Quem não a conhece ainda, passará a conhecê-la e passará a amá-la. Porque além de ser essa morena maravilhosa, ela ama gatos, ela ama bichos, ela adora também conversar com produtores, ela simplesmente vive já há pelo menos 15 anos no mundo do vinho e se relacionando com clientes e divulgando mais do que nunca essa mensagem que o mundo do vinho traz, essa renovação e esse espírito que tem que ser desbravador. Ela também é uma ótima descobridora de novos produtores, né? E ela que praticamente, desde o início da pandemia, né, Paty, teve que se revisitar totalmente no seu modelo de negócio, naquilo que ela tem de maior talento, que é ser uma sommelier competentíssima, de ter trabalhado em empresas grandes, né, desenvolvendo trabalhos de seleção de portfólio de produtos, que se precisa de know-how técnico muito bom. Essa moça aqui que está desse outro lado, dessa conversa, que não é com o Bial, mas é com a Carla aqui. E agora eu passo a palavra para minha querida Paty. Fala um pouco de você. Oi, Carla. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu acho que uma das coisas que a gente descobriu nessa pandemia e nessa coisa que a gente está passando agora é que somos, modéstia à parte, excelentes apresentadoras. Você, então, olha, tirou de letra. Uma apresentação impecável. Muito obrigada, foi ótimo, adorei. Acabou, vamos acabar então. Acabou a entrevista, vamos tomar vinho, assim não. Assim, boa noite para todo mundo que está aí assistindo, é um prazer estar nessa live e mais do que a live, eu acho que a gente tem um relacionamento que a gente construiu, né? Eu com a Carla, com o Luiz, enfim, com a equipe da Brinque, então eu acho que somos, além de parceiros, somos amigos, então essa live vai ser muito gostosa de fazer. Como a Carla falou, eu sou sommelier, trabalho aí há pelo menos 15 anos no mercado, já passei por várias fases e várias etapas, né, do mundo do vinho, já trabalhei em restaurante, já trabalhei como on-trade, já trabalhei como sommelier, dando treinamento na parte técnica, sendo head, escolhendo portfólio, enfim, já visitei aí muitos lugares dentro do mundo do vinho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, essa reinvenção, né, como é se reinventar
Porque você está lá trabalhando, você não espera que do dia para a noite venha uma avalanche, caia tudo em cima da sua cabeça, e você fala assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu acho que vai ser muito legal esse papo, Carla. Muito bom. Patrícia, aqui desde o início, né, da pandemia, assim como todos os business, né, do mundo do vinho, também tiveram que ficar fechados em casa. Nós aqui no caso, na Brindisi, nós ficamos fechados no e-commerce e agora já estamos autorizados a receber pelo menos por 4 horas diárias, né, os clientes, né? Então a gente de alguma maneira acabou redescobrindo potenciais formas de comunicação, né? Que é isso que a gente basicamente sempre pensa, né? A gente tinha um formato de se comunicar, no nosso caso aqui, que era bastante pelo físico, né? Fisicamente pegar o cliente, abraçá-lo, tudo. Hoje nem isso está sendo possível, mas desenvolvê-lo de maneira virtual, né? Desenvolver esse relacionamento de maneira virtual. E eu acho que a grande lição foi essa, né? Tivemos que aprender a mexer nos softwares mais malucos de transmissão, né, de lives e tudo, mas o fundamental, eu acho que a peça-chave de todo esse processo, Patrícia, foi, eu acho que você também pode falar um pouco disso, né, até com maior propriedade, a gente conseguiu encontrar quem é aquele que é pau para toda a obra. Você fala, estou com um projeto, não sei no que vai dar, mas eu quero tua ajuda, você vem comigo ou não, né? Então eu acho que o sinônimo de parcerias, que foi uma palavra muito celebrada pela Alessandra Cassolato na nossa última entrevista, ela falou que esse foi um momento de união, né? E que nós não temos concorrentes. No mundo do vinho não há concorrência. O que você tem é um projetando o outro naquilo que é o seu melhor conhecimento. Nem todo mundo sabe de vinho da Borgonha, nem todo mundo sabe de vinho, né, do brasileiro, ou vinho australiano, ou vinho americano. Esse é o momento de que cada um consegue falar melhor de si e se juntar ou numa plataforma, ou no conjunto de sommeliers, ou no potencial clube, né, de vinhos. Tem muitos sommeliers oferecendo vinhos agora, fizeram seus próprios negócios e oferecem por Instagram, por Facebook. Essa reinvenção de você antes, você prestava um serviço para um consumidor, né? E agora você presta outro tipo de serviço. Qual foi a principal mudança nessa sua personalidade aí, Patrícia Brentsel, sommelier que antes fisicamente desenvolvia as suas atividades e agora teve que transformá-la totalmente para o mundo virtual? Na verdade, foi muito interessante isso que aconteceu, porque, assim, o meu trabalho, desde o início, foi pautado em educação, né, em querer ensinar as pessoas sobre vinho. Então, assim, claro, eu tive passagens por restaurante, mas foram muito rápidas, porque eu sempre gostei muito dessa coisa da palestra, do treinamento, do workshop. E aí, isso representava mais ou menos 80% do meu trabalho, né? Eu estando numa importadora ou eu estando no meu projeto autônomo. Então, assim, eu estou há 2 anos autônoma novamente e eu criei uma empresa lá atrás, em 2011, que é a Patrícia Brent, enfim, que presta serviços e consultoria. E, assim, em alguns momentos dessa trajetória, eu trabalhei especificamente para algum importador, né? Mas eu nunca abandonei os meus projetos pessoais. E mesmo assim, sempre tudo foi muito focado no presencial. Então, tudo isso que aconteceu me impactou diretamente. Tanto é que eu sou uma pessoa muito rápida. Você nota isso? Eu não noto, eu não vejo isso. Na Patrícia, eu particularmente. Assim. Não, eu sou uma pessoa rápida porque, assim, eu não imaginei que tudo isso que aconteceu fosse me paralisar. Então, na primeira semana, eu fiquei paralisada. Falei, gente, e agora? Porque, né, eu estava com vários projetos acontecendo. Um projeto que era sobre aquarelas pintadas com vinho. Aí eu tinha leituras etílicas, que eram livros de artistas que a gente falava e fazia uma alusão ali, falava sobre, né, eu entrava falando sobre vinho. E eu tinha muitas coisas para acontecerem presenciais, inclusive a gravação do meu programa, que eu criei o projeto em bebida, que eu vou contar um pouquinho mais para frente. E aí, de repente, a gente não podia mais se ver. Então, que foi no dia 16 de março, que a gente gravou o primeiro programa, a gente já não podia mais cumprimentar, não podia mais chegar perto, nem dar oi assim de perto, mas gravando mesmo assim, porque ainda, né, era bem no início, então a gente não tinha dimensão do que ia acontecer.
E aí eu voltei para casa, na época eu estava cuidando da conta de vinho de Portugal, né, de presente, e da gente foram imediatamente paralisados. E aí eu falei assim, gente, e agora? E aí eu fiquei em choque uma semana, mas aí eu retomei a consciência e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque, enfim, eu não tenho mais receita, né? Eu preciso criar alguma coisa. E aí eu criei o Beba Bem em Casa. O Beba Bem em Casa, ele é um projeto que as pessoas recebem os vinhos e também outras bebidas, mas o principal foco é vinho, em casa, devidamente higienizado, mas é uma curadoria, ou seja, eu tenho um catálogo, eu criei um portfólio com meus principais parceiros e a Brink sempre foi meu parceiro, então assim, foi a primeira empresa, acho que eu falei, porque eu sabia que vocês iam me apoiar, que vocês sempre me apoiaram, então, eu criei esse catálogo e eu, com a minha base de clientes, pessoa física, comecei a oferecer esse catálogo. Né? Então, eu tive que ser bastante rápida, criar uma cara para ele, criar um Instagram para ele, né? Para eu poder falar assim, gente, agora existe o Beba Bem em Casa. Eu já sei que você vai ficar em casa, você, enfim, né, vai ter alguns meios de comprar, mas compra comigo, porque comigo eu vou te explicar, né? É um trabalho personalizado, que demanda, né? Demanda muito de você conversar com a pessoa, entender o gosto dela, entender o que, né, ela está habituada a beber. E é isso, né? O Beba Bem em Casa acabou até ampliando, porque através dele eu faço lives também com os produtores, né, que estão no catálogo, e também falo sobre outros assuntos. Então não são só lives sobre os produtores do catálogo, basicamente a maioria sim, mas eu falo sobre outros assuntos também. Outro dia eu falei com um profissional muito interessante sobre percepção sensorial, que é uma coisa que todo mundo fica, né? Ah, mas Paty, eu não tô sentindo isso, eu não sinto essa fruta Isso. vermelha, eu não sinto esse, né? Porque os sommeliers, eles vão falar, porque isso aqui, né? Essa amora do bosque francês, Isso. e o consumidor fica... O cheiro de sovaco de cavalo, né? Essas coisas, isso que as pessoas Exato. falam, mas não Então, explicam a origem, né? as pessoas ficam perdidas, né? Então eu falei com esse profissional, falei com uma profissional de uma sommelier de chá, com uma sommelier de saquê. Então eu falo sobre outras coisas também, né? Porque a ideia do Beba Bem em Casa é você beber bem em casa, vinho Sim. preferencialmente, mas também outras coisas. Então esse projeto foi assim que ele nasceu, assim, foi meu passinho. Então, contando que eu fiquei essa primeira semana de 16 de março até, sei lá, dia 20 e pouco, meio paralisada, dia 1º de abril, o Beba Bem em Casa estava nascendo, já estava no meu Que legal. Instagram, já estava chegando no WhatsApp das pessoas. Que legal. Foi rápido. Foi Foi rápido. rápido e E foi eu acho rápido. que grande parte de todos os negócios que tiveram assim, que assim, tava para ser parido e o pessoal tava embarrigando, teve que sair, até como uma forma de você impulsionar o teu negócio que foi totalmente impactado, né? E eu acho que tanto do que a própria Brindis aqui também, né? A gente não ficou paralisado porque a gente ficou assim, tem que se mexer, então tem que sair correndo e até outros testemunhos que nós mesmos já demos, né? O e-commerce, na verdade, nosso finalmente apareceu, né? Porque o pessoal preferia vir aqui na casa, né? Na casa aqui no Jardim Paulistano. Quem ainda não esteve aqui será muito bem-vindo, né? Com máscara agora, tá? Vai ter multa, tá? São Paulo, gente, quem não viu a notícia aí, tá? É, né? Então, até as pessoas abandonavam os carrinhos, né? Lá no e-commerce e acabavam vindo aqui para finalizar a compra, né? Então, essa experiência de compra para nós também, ela evoluiu, né? E serviu para nós melhorarmos também. Então, eu acho que quem estava com coisas engatilhadas, né? Quem estava com muita coisa engatilhada, teve que sair. O que precisou se fazer é se mexer, né? Se mexer. Como diria nosso Zeca Pagodinho, camarão que dorme, a onda leva, né? Então isso que foi o pensamento e o motor, acho que de todos os negócios, de todos os sommeliers, de alguma maneira precisaram se revisitar. E nós aqui da Brindisi, sempre que alguém bateu na nossa porta, a gente sempre acolheu, porque sabia que entendia o nosso portfólio principalmente, tá? E principal, Patrícia conhece a Brindisi Vinhos desde o início da concepção da plataforma, né? Então ela de alguma maneira também sempre indica alguns produtores, algumas coisas e sabe do portfólio também já
pré-selecionado por nós, o quanto também temos um cuidado e, em especial, um olhar diferenciado para vinhos brasileiros, né? Então, isso E, que... Ká, Fala. desculpe. Sobre essa questão do e-commerce de vocês, é muito interessante isso, porque quem tem a oportunidade de ir até aí, com certeza vai preferir ir até aí. E o vinho, por quê? Porque tem o contato físico, porque vocês vão, né, degustar um vinho, vocês vão abrir uma garrafa para a pessoa provar, ou sei, às vezes até mais de uma. Então, assim, é óbvio que a maior parte das pessoas pode preferir essa experiência, mesmo porque essa experiência ela te tira daquele campo de risco, né, quando você compra às cegas. Então, óbvio, se você compra no mercado, numa loja ou online, você está comprando às cegas. Então, eu acho que a diferenciação que aconteceu agora, né, que assim, claro, o volume de vendas dos e-commerces triplicou, mas não é só isso, né? Nem sei se triplicou, quadruplicou, enfim, eu sei que cresceu bastante, mas eu acho que tem um valor agregado do serviço, né? Então, assim, ser só um site também não adianta, né? Eu acho que é toda a experiência que você oferece em conjunto, que, enfim, no caso de vocês também, são lives, são o tempo todo fornecendo materiais educativos para as pessoas poderem se sentirem mais seguras também, porque só ter um site não adianta ter, né? Tem que ter outras coisas que geram esse valor agregado. É a mesma coisa que você ter uma vitrine, né, de uma loja, né? O site é uma grande vitrine, né? Mas você tem que, de alguma maneira, se enxergar nessa vitrine, né? Assim como você vê uma roupa bonita, né, numa mega loja lá, uma Dior, assim, você se enxergar no modelito. Quem está também, acho que tentando comprar um vinho, tem que se enxergar. E o principal é o descritivo desse vinho, né? Se a gente consegue fornecer algo, até, por exemplo, a gente botou um WhatsApp que fica lá estressando na telinha lá, quem puder visita lá brindesvinhos.com.br, vai ver que tem um WhatsApp para poder falar com alguém, porque às vezes é isso, é um conteúdo muito frio, né? Você só tem uma super vitrine que pode ter coisas em ofertas ou coisas assim, lançamentos, mas assim, tá bom, mas eu queria tirar uma dúvida, eu falo com quem, né? E eu acho que é isso também que os consumidores têm notado. Quem, assim, manda um e-mail, se é respondido em 10 minutos, aqui na Brisa em 2 minutos ele já é respondido. Se mandou um e-mail, já cronômetro, um SLA de atendimento, o WhatsApp, se não foi, né, nos horários mais tardes, né, mais tarde do final de semana, mas sempre tem um atendimento prioritário, né, nas dúvidas, porque são pessoas até que o que está mais assim gratificante, né? Gente de fora de São Paulo, que nesse contexto de pandemia não pode nem vir para cá, nem passar por dar um presente de aniversário, e aí a pessoa liga, né? Pergunta: se eu comprar vocês entregam? Claro, né? Tem site que compra e não entrega, essa é uma questão, né? Parece que sim, tá? Mas aí é cada um com seus problemas, né? Mas nós aqui, a nossa preocupação até de avisar o cliente que comprou que entregamos, tá? Ó, tá na sua portaria, tá? Fulano de tal recebeu, porque a gente sabe que é uma expectativa, né? Não é um simples vinho, não é um líquido somente que está chegando lá. É um jantar, é uma reunião às vezes virtual, né? Como a gente tem feito bastante aí, muitos sommeliers têm desenvolvido esse trabalho de encontro, de happy hours virtuais aí. A gente sabe que não está mandando só um produto, né? Está mandando um nível de confiança alto, né? E que agrega e gera confiança na contrapartida. Isso que é fundamental. Então nós vimos ficamos muito felizes de saber que a Paty desenvolveu muito bem esse @Beba Bem em Casa. Visitem lá. Vocês vão ver que ela tem uma seleção de produtos, não só brindes, e várias outras importadoras e produtores nacionais também. Ela tem até hidromel, gente. Um dia eu preciso ter uma aula de hidromel com ela, tá? Ela tá sabendo de tudo, tá? E é isso bom, a gente fala, né? Tem que falar de todos, né? E vinho natural, né? Então ela é uma das doidas que vai em vinho natural, ela conhece bem também, tá? E você tem um outro projeto que é muito interessante, até antes a gente estava na preparação da live, né? Que você tem conversado muito com produtores também, né? E para os produtores esse choque, na verdade, que houve, né? Do que seria agora o antigo normal para esse novo normal, essa palavra chata, né? Que não sai da nossa orelha. Para eles também tem sido uma outra realidade de exposição de produto, porque antes você sempre tinha um produtor, traz aqui, uma importadora apresenta, ou é uma loja especial que faz uma degustação fechada. Hoje o produtor está tendo que falar
lá, né, dos cantões do Brasil, do mundo até, para um público, né? E você tem trazido muitos deles. Como que você está enxergando essa reação deles aí? Que preparados em princípio não estavam, assim como grande parte de todos, né, que estavam no mundo do vinho. Conta um pouquinho para nós. Para eles, assim, o que eu senti foi uma surpresa, assim, né? Porque eles falaram assim, o quê? A gente vai fazer uma live? Mas como assim, né? E todo mundo quer combinar antes, ter roteiro, né? Porque é uma coisa nova, uma coisa que eles não faziam, né? E eles estavam, sim, representados, os produtos deles e eles representados pelos profissionais, mas não eles falando diretamente com o consumidor. Então, eu comecei a trazer os produtores, eu falei com muita gente já de Brasil, mas eu já falei, né, com a Flor, lá de Portugal, da Rosemini, já falei com o pessoal da Quinta Vale Dona Maria, também lá de Portugal. Semana passada falei com 2 produtores do Uruguai. Então, assim, é muito legal isso, porque agora já está uma coisa mais, né, eles já fizeram outras, mas, assim, a princípio, eles estavam assim, mas como é que é? O que você vai perguntar? Né? E eu sempre fiz muita questão de explicar para eles que as lives, elas têm o objetivo de serem leves, a primeira coisa. Né? Então, não é para a gente ficar falando de coisa assim, muito técnica, não é para a gente assustar as pessoas, é justamente para a gente aproximar as pessoas e falar um pouco da sua trajetória, falar como você começou com esse projeto, como é que você começou no vinho. Teve gente que teve a sorte de ter o avô e fazer vinho com a avô desde criança, teve gente que não, começou a tomar vinho já com uma certa idade, decidiu fazer. Então, assim, tem muitos perfis de produtores e eu acho que agora eles começam a entrar nesse lugar de estar um pouco mais à vontade para poder falar com as pessoas e ter uma ajuda também, né? Se sentir mais seguro por ter um profissional que está mediando aquele papo, né? De estar do que falar, como falar, né? Então, eu acho que eu sempre me coloco nesse lugar de consumidora também, né? Eu procuro não me colocar no lugar de profissional, eu coloco no lugar de consumidora para entrevistar esses produtores e fazer perguntas que são o que as pessoas querem saber, na verdade, né? Não é o que a Patrícia profissional quer saber, é o que o consumidor está a fim de aprender e saber. Então tem sido muito legal. Que bom. Você tem notado que o consumidor, né, ele está mais sem vergonha de fazer perguntas, né? Porque você a gente sempre andou numa certa liturgia, né? Tem todo algo que é tão pragmático para se falar no mundo do vinho, são doutrinas, são ensinamentos que a gente tem que carregar, nós profissionais, tudo, mas transformar em palavras mais fáceis, né, e isso chegar ao consumidor, para ele fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas estão se sentindo mais à vontade, já que o ambiente virtual praticamente democratizou, né, todo esse acesso à informação? Eu acho que depende um pouco da live, do perfil de quem está fazendo a live. Porque eu acho que tem algumas lives que ainda são bastante técnicas. E aí, assim, se um consumidor cai lá de paraquedas e, enfim, por algum motivo, ou pelo produtor, ou pelo sommelier que está fazendo, e acha que está muito técnico, a pessoa já meio que desiste, tá? Ele vai atrás de uma então, live de fazer pão, né? Fazer pão, de fazer outras coisas, fazer biscuit, sei lá. Mas eu acho que é muito do perfil de quem está fazendo a live, mas sem dúvida as pessoas estão muito mais abertas e muito mais soltas assim, para fazer as perguntas, porque sempre foi uma coisa muito intimidadora, né? O vinho, ele sempre teve esse papel intimidador, assim, desde o sommelier que você imaginava antes do restaurante, que chegava lá, tudo, né, de terno e gravata. E isso vem mudando ao longo do tempo, né? Hoje em dia os sommeliers cada vez mais são mais acessíveis, têm uma linguagem mais acessível, então acho que as pessoas estão ganhando muito com isso, porque sai um pouco desse lugar do tipo, não estou entendendo nada do que ele está falando, sabe? Então as pessoas estão mais à vontade mesmo para perguntar e não ter vergonha de perguntar. Muito legal. Teve uma live que foi muito engraçada, porque a gente estava falando, eu não lembro exatamente qual foi, mas a gente estava falando sobre o consumo, né? Então eu falei, olha, é óbvio que é importante a gente ter uma taça, mas
A gente tem que imaginar que existem ocasiões e ocasiões. Então, quando você vai para a França, você está lá na frente da Torre Eiffel, tipo, a galera está fazendo um piquenique, mas eles não estão tomando com uma taça Riedel, né, o vinho. Eles estão tomando num copo. Então, então, assim, é isso também. A pessoa também se sentir à vontade para entrar no mundo do vinho como ela pode. Se ela não tem uma adega ainda, tudo bem, a gente ensina como ela pode guardar o vinho de uma forma segura, até que um dia ela possa ter. Se ela não tem uma taça de 100% cristal, ela pode começar com uma taça mais básica, mais simples, até que ela chegue nessa taça, né? Se ela realmente quer ter. Então, eu acho que isso também é muito importante, é deixar a pessoa conseguir entrar no mundo do vinho do jeito que ela pode, do jeito que ela consegue, né? E não colocar um monte de imposição e falar, olha, para você começar a tomar vinho, você precisa disso, 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 e aí você, né, a pessoa já desiste logo de cara. Não, é isso que é. Tome copo até né, aqueles lá de Figueiredo, aqueles baixinhos, mas né, tome o vinho, né, onde for necessário. A equipe técnica está fazendo, não precisa de taça, a equipe técnica não é importante nesse momento. E nós temos duas pessoas na equipe técnica nós estamos a 2 metros de distância, vamos fazer igual o Faustão fala, nossa equipe técnica está a 2 metros de distância, tá, fizemos todos os procedimentos sanitários, álcool gel, tá, eu tô a 15 quilômetros da Patrícia, então estamos totalmente protegidos, né, nesse ambiente que agora se solicita, né. Eu também acredito muito nisso, porque se você não liberta esses medos, esses fantasmas de quem começa a beber vinho, você não cativa um novo cliente. Ele tem que se sentir acolhido, e é isso que o mundo do vinho precisa fazer, né. Seja uma taça pequena, seja uma taça sem o pezinho, não importa, aprenda pelo menos aquilo que é o ensinamento básico. Eu vi até um post, eu achei, o Edu Lira, né da Ruge lá, né, sommelier também, assim, um profissional incrível aí do nosso meio, né, como a gente fala, não temos concorrentes, cara, a gente só tem gente que agrega, né, e ele tá falando, vamos aprender, mas espera lá, tem alguma coisa que tem que levar em consideração. É claro, você não pode esculhambrar o processo, é isso que não pode, o vinho, ele tem que deixar de ser aquela coisa nobre, aquela coisa ostentativa que foi por tantos anos que infelizmente prejudicou demais o desenvolvimento do mercado consumidor brasileiro. Se livrar dessas amarras é importantíssimo, né? Então comece consciente, comece como você pode, né? Não tem que começar tomando bordozões, borgonhas, assim por diante. Não é assim que se aprende. Comece do mais básico, às vezes as pessoas não sabem por onde começar, né? Então, serviços como o de vocês, né? E como nós aqui também, enquanto Brindisi, é isso que a gente faz, a gente quer cativar novas pessoas a conhecer, né? O melhor, sempre a pergunta, né? Melhor vinho é aquele que é mais caro? Não, necessariamente. Né? Você não sabe para que ocasião você quer. Eu não posso tomar um super hot chai numa piscina, né? Até nisso a gente precisa, né? Assim, no verão, né? Não combina. E muito além de não combinar ou não, é de você também entender os gostos pessoais. Isso é fundamental. E quando a gente tem tempo, e essa pandemia provocou isso, acho que todos os profissionais passaram muito mais a ouvir, né, o consumidor. Eu espero que essa seja a percepção também de quem está aí do outro lado, no Instagram e no Facebook. Muitos mais profissionais passaram a ouvir quem está do outro lado da tela, para poder então fazer as melhores seleções, né, e disso ter um novo compromisso com esse desenvolvimento, né, do mundo do vinho, né, e que todos possam se sentir abraçados. Essa live aqui, gente, ela tem umas grandes surpresas. Ninguém vai invadir a live aí, não? Nem o Malbec, nem o Merlot. Olha, eles estão por aqui. Eles estão por aí. Eles vão aparecer. Tá bom. Ela também é gateira, é a louca dos gatos, assim como eu também sou, né? Os dela são mais enlouquecidos ainda. Se os meus se chamam do Star Wars, os dela se chamam uvas. O Malbec, o Merlot e o... Turiga. E o Turiga, olha só. Se dela, mostra uma fotinho deles depois aí. A gente vai fazer um conjunto de perguntas para elas, tipo assim, vai ser um encontro com o Bial meio Roda Viva, né? Uma coisa bem assim, diferente. Né? Eu também quis participar do Roda Viva. Sim. Agora também.
E aí, pra gente conhecer um pouco da personalidade empreendedora desta moça que está desse outro lado aqui. Vem junto comigo? Vamos lá, Patrícia. Preparada? Preparada. Vamos lá, hein? Pergunta número 1, Patrícia. Serão 10 perguntas, né? Quem quiser responder aí também, gente, pode participar, tá? Já estamos lá. Vamos lá. Se você... Não, vamos muita calma. Não vou pedir a fórmula, né, do triclocianato, do TCA lá, não. Não vou pedir. Vamos lá. Qual pergunta você faria para o seu empreendedor favorito ou empreendedora? E se você o tem, quem é essa pessoa? Bom, se você me perguntasse uma pessoa que não é do vinho, eu ia falar Anitta, porque, embora eu não tenha nada a ver com a música dela, assim, não é o meu tipo de música, eu admiro muito a Anitta, porque eu acho que ela reúne, desde muito novinha, assim, um conjunto de qualidades como empreendedora que são, assim, incríveis. Eu já vi várias entrevistas com ela e eu toda vez fico surpresa, assim, sabe? Agora, se for do vinho, tem uma produtora que eu admiro muito, que é a Fabiana Braco, do Uruguai. Eu fiz uma live com ela semana passada. E assim, o que eu perguntaria para ela é, como você dá conta? Porque ela tem a vinícola dela, ela é export manager de uma outra vinícola, ela tem marido, 2 filhos, então assim, sinceramente, eu queria só saber como ela dá conta de tudo isso. Quem quiser ver essa entrevista, tá no seu Instagram? Tá no IGTV. No IGTV da Patrícia Brenzel. Segunda pergunta. Um bom empreendedor no mundo do vinho precisa ter... Não, fé não vale, gente. Fé todos nós precisamos. Persistência. Persistência. Você é muito persistente, né? Porque quando eu falo, eu tenho 15 anos no mundo do vinho, eu assim, já passei por muitas coisas, né? Já acompanhei muita gente que entrou e saiu, já vi mudança de mercado, já vi mudança no consumo, já vi consumidor que, enfim, começa de um jeito e termina de outro. Enfim, você tem que ser muito persistente em ter aquele objetivo e falar assim, não, é realmente com isso que eu quero trabalhar. Ainda mais porque no Brasil o vinho é muito caro, né? Então é considerado um produto de luxo, um produto supérfluo. Então, se você não for persistente para realmente querer trabalhar com isso, você desiste logo no começo. Você fala assim, valeu, gente. Agora, hein, a pergunta, quem quiser responder também do outro lado aí, se você pudesse mandar uma mensagem para Patrícia Brenzel, mais jovem, antes até de trabalhar com vinho, o que você diria em 2 palavras? 2. Não desista. Eu diria não desista, porque já passou pela minha cabeça mais de uma vez. Nossa. Mas aí eu enfim, tomo uma taça e no dia do dia. Não desista, muito bom. Patrícia, um emoji que define a sua personalidade. Carinha amarela, você é carinha. Eu acho que aquele da carinha assim, amarelinha com coraçãozinho no olho. Eu sou uma pessoa apaixonada. Muito bom. Agora, hein? Agora vamos pôr na berlinda, hein? Qual a coisa mais louca que você já fez para conhecer um produtor ou para beber um vinho que você fala, eu preciso de algum jeito chegar perto disso para poder provar? Olha, eu não tive, eu acho que uma experiência dessa. Até fiquei pensando agora se eu conseguia lembrar, mas assim, uma coisa que eu acho que foi, enfim, que eu fiz, que eu achei que foi engraçada, foi que tem um produtor, o cara que escreveu Sideways. E aí eu fui a um evento onde ele estava lançando, acho que foi o ano passado, se eu não me engano, eu fui convidada para esse evento onde ele estava lançando o Sideways Free, que foi um vinho que eles fizeram no Chile, né, um Pinot Noir. E aí eu fui até ele e falei para ele que eu queria ser a estrela do novo filme dele. Ele precisava fazer... Essa é a cara de pau Patrícia que eu conheço. Ela é. Muito bom. Você precisa fazer um Sideways Brasil, e eu preciso ser a estrela do Sideways Brasil. Imagina, Muito bom. Vamos lá, Patrícia.
que você perguntou, mas foi uma coisa louca. Não, é isso, fala, é o produtor, não é? Valeu. Muito bom. Patrícia, nesse ambiente de Instagram, Facebook, assim, se você fosse dizer assim, nossa, eu tô me sentindo muito animada, qual desses três, né, tipos te deixa mais animada com o teu trabalho atual, nessa frente virtual que você tem aí, desse portfólio de projetos, de aulas e de entrevistas? Você fica mais animada quando ganha um like, ou quando aparece mais um seguidor, ou quando aparece uma mensagem no direct? Direct, sem dúvida. Direct? Legal. Sem dúvida, sem dúvida, porque assim, eu nem tenho tantos milhões de seguidores, né, mas assim, pra mim o que importa, porque assim, like, muitas vezes as pessoas dão like sem ler, sem ver realmente o que é, vê só a imagem, mas não lê o que está no texto, não sabe do que está falando, mas dá um like, fala, é um post da Paty legal, dá um like. Seguidores também, isso acontece, né, então não quer dizer que 100% das pessoas que te seguem, então realmente seguindo o seu trabalho, realmente, né, enfim, estão acompanhando, ou são seus clientes. Então, assim, também acho agora, Direct é a comprovação de que você está fazendo um trabalho bem feito, que atingiu aquela pessoa e que essa pessoa te escreveu. Ela pôs o tempo dela para te escrever. Eu acho um barato quando chega um DM lá. Assim, eu falei, Jesus, às vezes é 11h30 da noite, eu vejo, né? Sou eu que leio, né? Os da Brindes aqui. E eu também, eu recebo muitas mensagens também do Facebook, né? Que alguns até não usam tanto a plataforma, eu sou aquelas que eu sou ainda bandeirinha, usem Facebook, porque tem muita gente que acompanha por lá, e assim, é lá onde eu mais recebo mensagens às vezes, né, do pessoal gostar de um post, nossa, eu não sabia desse detalhe, dessa explicação, eu passei a entender determinado vinho, né, então, quando chega uma mensagenzinha lá, ou DM no Instagram, ou aquele raiozinho no Facebook, para o que eu estou fazendo, porque é prioridade para ler o que tem lá. Tem gente que até responde anúncio patrocinado, gente. Até isso eu respondo também, tá? Assim, a nossa vida não é fácil. Mas é bom, vamos interagir. Mais uma pergunta, Patrícia. Diga para nós e para todo o público brasileiro e do mundo, que vinho fez você amar o seu trabalho? Você provou o vinho e falei, é nisso que eu vou trabalhar. Entender o vinho e explicar o vinho. Olha, eu vou dizer que é o seguinte, eu não vou falar de um rótulo específico, mas o que me fez trabalhar com vinho foi que quando eu decidi fazer a transição da minha carreira do mundo corporativo para fazer outra coisa, de cara eu já fui fazer um bico, um extra no restaurante. E aí eu comecei a vender vinho nessa recepção do restaurante sem entender bolhufas. Então, foi ali que eu tive o meu primeiro contato, né? Foi o primeiro livro que o mestre me emprestou, foi a reação que eu vi da pessoa quando eu ofereci o vinho na espera, porque ela ficava lá 45 minutos a uma hora esperando a mesa. Então, eu acho que assim, foi muito mais uma situação do que um vinho. Agora, as primeiras degustações, esse restaurante ficava na Zona Norte aqui de São Paulo e ele ficava em frente onde era a antiga Salton. Então, sem dúvida, eu sempre tive muito carinho pela família Salton e eles já vendiam vinho, porque eles têm uma linha de vinhos de mesa e uma linha de vinhos finos, e eles vendiam vinhos para esse restaurante onde eu trabalhei. Então, a Karina Cooper, que é a sommelier deles, ela foi uma das primeiras pessoas com quem eu interagi profissionalmente, né, e tecnicamente. Então, se eu for dizer um nome, sem dúvida, os vinhos da família Salton foram os primeiros que chegaram para mim tecnicamente e que eu falei, eu realmente quero trabalhar com isso, sabe? Que legal. O meu, eu fiz essa pergunta, até pensei também numa resposta minha, assim, foi um Luiz Jadot, Borgonha. Foi aí que eu parei de tomar espuma de prata, foi aí que meu mundo mudou. Gente, quem nunca bebeu sangue de boi? Quem nunca bebeu? É assim, a gente é pé no chão, tipo assim. Foi esse o vinho que transformou, que me fez analisar assim, existe algo diferente dentro dessa taça e eu quero saber o que é, né? Então foi daí que veio a minha paixão inicial. Isso tem uns 20 anos atrás. Mas segue o jogo. País vinícola que você mais guarda no coração? Que sacanagem! Isso é muita sacanagem, porque eu amo muitos países. Mas eu tenho
eu sempre tive uma relação, você vai se surpreender agora com a minha resposta, hein? Vocês estão ouvindo aí Instagram, Facebook, vocês estão ouvindo aí, essa é uma revelação, que eu sempre achei que ela ia casar com Portugal. Você vai mudar de time agora? Não vou mudar de time, mas assim, depois das primeiras interações que eu comecei a ter com vinho e tal, então assim, não foi um lijador, né, mas com muito respeito, foi um vinho brasileiro, mas eu sempre tive muita ligação com a França, né, eu sempre, trabalhei em importadoras de vinhos franceses, eu namorei um francês, então assim, eu sempre tive uma queda muito forte pela França como país produtor. Agora, Portugal também tem um lugar assim, muito especial. Foi um lugar onde eu estagiei, é um lugar que eu já visitei várias vezes, onde eu acho que eles têm uma diversidade também muito incrível de vinhos. Então, assim, sem dúvida, Portugal também está muito no meu coração. Mas eu amo a Argentina, eu amo Chile, eu amo Espanha, eu amo. Não dá pra ficar, tipo... Eu tentei botar ela na fogueira da Roda Viva, mas não, tá vendo? Penúltima pergunta, Patrícia. Se alguém tiver alguma pergunta aí do outro lado, mande, tá? A Patrícia adora responder. Sempre lembrando, né? Sempre quem quiser mandar nos directs, né, dos entrevistados, mandem, porque se você não sabe como começar no mundo do vinho, ou se você não sabe abrir como um negócio físico como é o da Brindisi, gente, mande direct, mande mensagens, né, os e-mails de todos estão disponíveis, porque é conversando que a gente nota quais são as dores, né, e a gente fala, né, das partes, né, que são boas e daquelas partes que são ruins. Ambas têm que ficar muito clarificadas, né? Porque depois que entrou no mundo do vinho, você não sai mais, né? E aquele não desista dela vira regra. Você tem que continuar levando essa mensagem nessa grande missão que é divulgar o mundo do vinho para as pessoas. Penúltima. Patrícia, qual o defeito de vinho que você mais odeia encontrar? Preço. Eu pensei que ela fosse falar Brettanomyces, sabe? Cheiro de cavalo suado, assim, preço! Se eu for falar do líquido, eu sou uma pessoa que eu sou já há 7, 8 anos, eu bebo muito vinho natural. E os vinhos naturais, eles não têm máscara, né? Então eles têm acidez alta, eles têm aromas diferentões, muito rústicos, muito diferentes. Então, assim... claro que eu não gosto de vinho defeituoso, não é porque é convencional ou natural que eu não possa ter defeito. Ambos podem ter defeitos. E consequência, os naturais podem até ter mais defeitos porque eles não, né, pela maneira que eles são feitos. Mas, assim, pra mim, o principal defeito do vinho é ele custar o preço que ele custa no Brasil. Isso, pra mim, é o principal defeito. Muito bem. Essa realmente é a grande questão, né? Vamos ver quando o Brasil evolui nessa parte aí e vamos lutar para isso, né? Última pergunta, e essa vai carinhosamente para, afinal, o tema da live é: se a vida te deu limões, não vamos fazer uma limonada, né? Vamos fazer outras coisas, porque deixa o limãozinho lá, porque uma hora ele vai ser usado. Quem tem que se reinventar, né? Oi? Vamos fazer uma sangria. Vamos fazer uma sangria, vamos fazer qualquer coisa, né? Mas quem está no mundo do vinho, e se nesse momento você está com um balaio de limões, faça criativamente algo com eles, né? Porque a gente tem que se virar nos 30. Patrícia, o que você mais admira nesses tempos atuais de todas essas mulheres empreendedoras que estão no mundo do vinho e que estão assim tão pujantes, né, em matéria de atividades, em matérias de lives, né? Isso que a gente deixou bem claro com a Alessandra Cassolato há 2 semanas atrás, né, na nossa live, o quanto está sendo importante esse movimento, né? E até essa que é gratificante, né? Quanto mais mulheres, alguém está passando uma... Peraí que a nossa equipe técnica está mandando... Vai respondendo aí, Paty. O que eu mais admiro? Bom, eu admiro as mulheres, primeiramente, que se lançam nesse mercado, que é um mercado muito masculino, né? Sempre foi. E a mulher, ela tem uma força, uma sensibilidade, não só uma sensibilidade como profissional, mas também sensorial. Então, eu admiro muito, né, todas as mulheres que entraram e toparam, né, saber que iam lidar com essas coisas, né. Eu, particularmente, já lidei
com com muitas coisas que eu poderia ter falado assim, pô, esse mundo aí do vinho não é para mim, né? De chegar em brigadas e ter pessoas que me receberam de uma forma super machista, de não quererem, sabe, estar ali ouvindo de uma mulher. Né? Eu já trabalhei em lugares em que eu ouvia, nossa, mas quem é essa aí que acha que vai me ensinar alguma coisa? Ou, né, por eu ser mulher, por eu ser negra, por eu ser vaga, mas tem muitas coisas aí, né, envolvidas, mas então, assim, a primeira admiração, eu tenho uma admiração profunda para as mulheres que, enfim, óbvio, imaginam que seja um mundo assim, mas que mesmo assim decidem, né, entrar nesse balaio aí, né? Porque realmente não é fácil. Muito bom. Bem, olha, mandaram uma pergunta. É isso mesmo? Didu Russo mandou uma pergunta, é isso? Didu Russo, olha só. Pediu para você falar sobre os vinhos do Zenker. Vocês combinaram? Didu, você combinou com ela, é isso? Queria fazer uma surpresa para ela. Bom, eu conheci o Zenker, se eu não me engano, 2011, 2012, se eu não me engano, porque assim, desde que 2012, porque eu conheço a Liz, né, desde lá atrás, até quando eu trabalhava em restaurante, e ela inclusive vendia vinhos para mim no restaurante. E aí eu comecei a participar do movimento, então eu trabalhei desde a primeira Feira Natureza. E foi aí que eu conheci o Zenker. Então, em 2013, eu fui para a caravana, né, de vinhos Natureza com Liz, Ramatiz, Jô, Léo, a Mari, e a gente fez uma turmona e foi visitar todo mundo. E o Zenker, ele, para mim, tem uma coisa que eu sempre chamei ele de professor Pardal. Eu entrei na garagem dele na época e ele começou a me mostrar tudo que ele estava ali, sabe? As engrenagens, tipo o professor Pardal mesmo, né? Tipo, fazendo vários experimentos com variedades diferentes, com envases diferentes, e, né, vinificando em até ânfora ele tinha, né? Então, eu acho que o Zenker, para mim, ele representa o cara que gosta de experimentar e que tem um trabalho, assim, impecável, impecável. Então, depois, enfim, né, tiveram muitos problemas que aconteceram com ele, foi muito triste, mas agora, que bom que ele se retomou, né, ele conseguiu ultrapassar tudo isso, ele e a Gabi, e eu tenho muito orgulho, assim, de poder representá-los. Então, os vinhos da Arte da Vinha fazem parte do meu catálogo. Que legal! E são vinhos incríveis, dos mais variados, das mais variadas uvas. Enfim, para mim é um produtor ímpar. Ele é admirável, admirável mesmo. Bem, gente, eu acho que fizemos perguntas assim pertinentes a essa pessoa fofa que eu abraço nesse exato momento e agradeço de coração ter aceitado essa entrevista com o Bial, Roda Viva, né, entrevista com a Brindisi, né. A gente tem uma admiração por todo mundo que também acreditou no projeto, né, da Brindisi Vinhos, assim como Patrícia, Marina Bertolucci, Cláudia Mello, da Cláudia Mello Wines e tantos outros sommeliers que desenvolvem projetos, porque como somos plataforma, nós ajudamos em cada necessidade, em cada momento que é necessário e em cada um fazendo o outro crescer, né? Isso que é fundamental e a Brindisi Vinhos existe para isso principalmente, tá? Então, quem é talentoso e quem quer um vinho, quem quer entrega, quem quer gestão e precisa de uma empresa que possa auxiliá-los nisso, muitos têm procurado a Brindisi, que a gente agradece de coração. Patrícia Brenzel é uma dessas que confia aqui com a gente. E eu não podia deixar de entrevistá-la, né? Já que a gente persegue ela há anos, gente. Eu, pelo menos, há uns 6 anos já conheço essa moça. E tenho orgulho de conhecê-la profissionalmente, né? Ela gosta de gato, então já acaba ganhando uma paixão a mais, né? Então, Paty, muito obrigada. E aquele não desista que você falou, a gente fala para todos que estão aí do outro lado também, no mundo do vinho ou em qualquer... A equipe técnica quer mandar uma mensagem. O Bruno Airag está fazendo uma pergunta se ela pode sugerir algum vinho brasileiro. Bruno Airag pediu, você consegue sugerir algum vinho brasileiro? Olha,
muito, que eu trabalho há muitos anos com ele, que é o Inominável, da Világio Grande. E ele é um vinho que, assim, sempre que vai rolar alguma coisa especial, um presente, ou, sabe, eu sempre recomendo ele, porque, assim, pra mim é um vinho que, enfim, de várias uvas, são lotes, né? Então ele sempre deixa uma parte do lote para o próximo vinho. A gente não então, combinou, A gente não combinou nada, tá? Quem quiser, então, Inominável, isso, impronunciável em italiano, ok? Nicola Világio Grande, renomadíssimo, além de ter o enólogo que é só Antônio Saramago, só isso, pequeno detalhe, né, dentro da vinícola, né, e quem não conhece ainda, visite o site lá da Brindes e Vinhos. Uma lembrança assim, que eu não tinha nada combinado, gente, tanto que a gente foi correr lá no estoque lá, pegar, então quem ainda não conhece, tá, pra mais pertinho lá do povo, no Insta. Perfeito. Eu quero falar sobre um brasileiro natureba também. Fale. Então, se alguém quiser, por exemplo, uma recomendação de vinho, está incrível, que é um vinho, inclusive, do Zenker, é um vinho que ele fez com Montepulciano, que chama Bastardos. Que é um vinho fora do sério, é muito maravilhoso. Então, essa é a minha recomendação. Uma de vinícola convencional e uma vinícola com mínima intervenção. Muito Cá, eu quero agradecer e quero também dizer que, além do meu projeto Beber em Casa, eu tenho um projeto em bebidas, onde eu falo com mulheres do vinho, que inclusive você vai ser entrevistada logo mais, porque esse projeto abrange não só sommeliers, ele abrange todas as mulheres atuantes, né? Então, dona de importadora, de projeto, gerente de logística, gerente comercial, todas as mulheres atuantes no mercado de bebidas. Então, eu vou conversar com mulheres do vinho e também de outras bebidas, né? E para mim é muito importante porque todas as terças e quartas, né, eu faço as lives focadas em bebidas. Elas acontecem no meu perfil, Patrícia Brento, mas elas são focadas no projeto em bebidas porque na terça eu falo com mulheres negras do mundo das bebidas e aí na quarta eu sempre procuro alguma produtora ou alguma profissional do mercado que também seja atuante. Então, são 2 dias dedicados a mulheres, tá? E aí, na quinta-feira, eu faço todo o projeto da Beber em Casa. Então, tem live toda semana, 3 vezes por semana. Porque a nossa vida agora é live às 18, às 17, às 22, tem corujão de live. Viva o mundo de lives, porque o mundo do vinho vai crescer dessa maneira. E é isso que eu espero. Paty, então, meu muito obrigada. Um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigada a todos que nos assistiram. Foi muito legal. Muito bom. Tá? Muito obrigada a vocês no Instagram, vocês Facebook. Muito feliz mais uma vez. Semana que vem tem mais uma convidada especialíssima. Logo, logo a gente solta o convite, tá? Uma boa noite a todos. Tchau, Paty. Obrigada. Tchau, Tati. Obrigado, né? Obrigada. Tchau.